Charles Leclerc venceu mais uma na temporada 2022. E não só isso, venceu e viu o companheiro de equipe Carlos Sainz se encher de erros e o maior rival, Max Verstappen, quebrar pela segunda vez em 3 corridas. A Mercedes segue longe. A pergunta então já se impõe: Leclerc já é o campeão da Fórmula 1 2022 ou é apenas o grande favorito? Charles Leclerc foi imparável no GP da Austrália, realizado no último domingo. Largou da pole, liderou a prova de ponta a ponta, anotou a volta mais rápida e cruzou a linha de chegada com a Ferrari no primeiro lugar, faturando a 4ª vitória na carreira e a 2ª em 2022. Com os abandonos de Max Verstappen e Carlos Sainz, Leclerc agora carrega 34 pontos de vantagem para George Russell da Mercedes, que foi ao pódio com o 3º lugar. Entre eles, estava lá Sérgio Pérez em 2º, com a Red Bull. O Evelyn, 3 etapas. Leclerc já é campeão? Olha agora veio o trem. Aí, o trem é sempre o sinal da bonança. Vem no momento correto. Eu pensei que você ia puxar o Gá antes, e pensei, não, tudo bem. Olha, ele ainda é claro, 3 corridas, mas a maneira como o cenário está nesse momento, não tem como você não colocar Charles Leclerc como candidato ao título. Ele vai disputar um título, sem dúvida. Agora, se já é campeão, acho um pouco cedo, porque é um calendário muito longo, tem muita coisa para acontecer ainda. As equipes aí que estão tentando, a Red Bull deve também resolver esses problemas, a Mercedes deve alcançar em algum momento. Então, assim, é muito favorito, mas ainda não é campeão. Gabriel Curti, esse homem abriu 34 pontos, fez uma corrida absolutamente dominante e olhando para o companheiro que... Bom, o companheiro dele não foi muito bem ontem. E a Red Bull pifando, a Mercedes ainda não se achando. O que dizer desse homem? É o favoritaço, como diriam lá? Eu acho que sim, eu acho que é nessa linha. E é engraçado como as coisas na Fórmula 1 2022 elas estão dinâmicas, né? Porque a gente precisou de pouquíssimo tempo para reparar que o Leclerc era candidato ao título, pouquíssimo tempo para dizer que o Leclerc era talvez o favorito ao título, e pouquíssimo tempo de novo para dizer que o Leclerc é muito favorito ao título. Eu acho que agora é seguro dizer que Charles Leclerc é muito favorito ao título da Fórmula 1 2022, por N motivos que você e a Eve falaram bem, a Eve no comentário dela e você na pergunta que você me fez. Internamente, o Leclerc está muito na frente do Sainz já, e a gente vai falar melhor sobre o Sainz. Eu acho que ainda tem jogo, tem esperança, mas era um fim de semana que eu tratava como fundamental para o Sainz. E ele fez 0 ponto, e o Leclerc fez 26, né? A diferença se expandiu muito nesse fim de semana. E externamente, a gente tem uma Mercedes que tem um carro que, para disputa de título, é um carro ruim, né? É um carro que ele é bom em comparação ao meio do grid, mas em comparação à Ferrari e Red Bull, é um carro ruim, é um carro lento. E a Red Bull tem um carro de papel, né? Que é um carro que está o tempo todo te deixando na mão, que já teve quebras múltiplas no Bahrein, com o Verstappen e com o Pérez, que agora na Austrália tem mais uma quebra com o Verstappen. A gente está falando, eu acho que isso é muito importante para quem ainda não percebeu a gravidade desses 2 abandonos do Verstappen. O Verstappen teve 0 quebra ano passado por culpa da Red Bull. Ele teve 1 problema de abandono por causa do furo do pneu e 2 abandonos em batidas com o Hamilton. Entendeu? É esse o tamanho do buraco em que o Verstappen e a Red Bull já se meteram com 2 quebras por culpa dela Red Bull. E não da Pirelli dessa vez, e não de acidentes. Isso é muito, muito importante. Faltam 20 corridas ainda. Considerando que ano passado a Red Bull tinha um carro tão bom quanto o da Mercedes na maior parte do tempo, e o Verstappen foi campeão na última volta, a gente olha para hoje e vê a Ferrari melhor que a Red Bull, né? Melhor que a Red Bull. Então o Verstappen e a Red Bull vão ter que ter 20 provas quase perfeitas.
em que, não digo que ele tem que ganhar 20 provas, mas ele vai ter que ganhar pelo menos metade delas e torcer para o Leclerc abandonar corridas. Porque o Leclerc, invariavelmente, vai terminar em primeiro, segundo, no máximo terceiro, porque esse carro da Ferrari é muito bom. Então, olhando para esse cenário todo, para o Hamilton com um carro ruim, para o Verstappen com um carro que quebra toda hora, para o Sainz que ainda não se encontrou em grandes palcos disputando o título, o Leclerc é muito favorito ao título. Evelyn Guimarães, a gente olhando para a temporada do Leclerc, ele venceu na primeira etapa com uma ligeira vantagem para a Red Bull. O carro da Ferrari era melhor que o da Red Bull. Ele perdeu a segunda etapa ali nas voltas finais e essa ele... Olha, eu não vou dizer que deu dó da Red Bull, porque eu não tenho dó. Tem que achacar mesmo todo mundo ali. Quando é dominante, tem que pisar em todo mundo mesmo. Pisa mesmo, pisar. Seja Red Bull, seja Mercedes, seja Aston Martin. Aston Martin. Mas enfim, eu não sei se nós vamos falar da Aston Martin nesse programa, mas eu quero. Ô, Evelyn, a Ferrari... Roteiro, ainda bem, eu não li o roteiro. Ô, Evelyn, a Ferrari acertou a mão do carro. A Ferrari não quebrou até agora, desde a pré-temporada. É um carro extremamente confiável. O Leclerc está com a faca e o queijo na mão. Me parece só que o Leclerc não pode se empolgar, e eu vou pegar um exemplo. Ele contrariou as ordens da Ferrari porque ele ficou em... Eu quero fazer a volta mais rápida agora. A Ferrari, você já tem a volta mais rápida. Fica calmo, sossega a pepeca. Não vai. Ele fez a volta mais rápida lá no fim da prova. Então, se ele bate o carro na última volta porque ele queria fazer a volta mais rápida, o Binotto vem com a palmatória e dá uma de Will Smith, pá, na cara. E aí ele fica 10 anos suspenso da Fórmula 1. Então, assim, acho que a única coisa que o Leclerc agora pode perder é para ele mesmo. Porque, assim, o carro foi dado na mão dele, como o Mattia Binotto falou lá na pré-temporada. Esse cara me enchendo o saco que o rapaz não tinha um carro, tá aqui o carro na mão dele. Ele tá fazendo por merecer. Então, e o Sainz, ao contrário, não faz por merecer. Daqui a pouco falaremos também do Sainz. Como é que você vê o Leclerc em termos de maturidade? Eu acho que assim ele atingiu, ele precisou assim, essas duas temporadas, principalmente a temporada de 2020 e depois 21, claro, mas assim, principalmente aquela temporada que a Ferrari estava muito ruim mesmo, moldou esse Leclerc que a gente está vendo aqui. Acho que foi muito importante isso, porque aquele primeiro ano de Ferrari, depois quando ela tem aquele motor, principalmente na segunda fase da temporada, que ele começa a empilhar poles e vencer e tudo mais, aquilo lá podia meio que mascarar ou atrasar demais um desenvolvimento que ele precisava. Né? E aí vem 2020 e 2021, mas principalmente 2020, que a Ferrari era muito ruim, ela tinha muitos problemas, aquele motor, né, que eles tinham, que não tinha qualquer força, né, totalmente sem potência nem nada. Então, essas duas temporadas foram fundamentais pro Leclerc, para ele criar essa casca. Ele muitas vezes se colocou aí como líder da Ferrari, teve corridas muito boas, tirando ali o máximo que dava daquele carro. Em muitos momentos acabava fazendo pole ou coisas nesse sentido, que é aquilo que ele mais tem de força, né, o ritmo de classificação. Então esse Leclerc é muito fruto dessas duas temporadas, dessas temporadas difíceis mesmo, que a Ferrari passou, e que ele acabou sendo o cara ali a puxar esse bonde. Ano passado acabou ficando atrás do Sainz, mas isso, na verdade, também é uma forma de você aprender, também é uma forma de você crescer. E esse é o Leclerc que a gente está vendo hoje. Um cara muito maduro, um cara que entende, principalmente, a impressão que eu tenho, assim, na relação com o Sainz também, é que o Leclerc entende melhor o carro do que o próprio Sainz. Eu acho que o Sainz ainda vai precisar de um tempo para tirar mais desse carro, enquanto para o Leclerc a coisa caiu como uma luva, né? Primeiro, a Ferrari é a equipe que melhor entendeu esse novo regulamento, é o melhor carro de efeito solo que tem no grid. Esse final de semana, especialmente, eles sofreram um pouco mais com os kicks do que vinham sofrendo, mas mesmo assim eles conseguiram
minimizar de algumas formas, aí pensando nesse acerto que para eles é muito mais, tem muito mais margem para manobra do que para outras equipes, né? Porque eu pego a Red Bull como comparação, por exemplo, ela veio com a mesma ideia que ela tinha na Arábia Saudita. Apesar da mudança do traçado, apesar de tudo, ela estava na mesma linha. A Ferrari não, a Ferrari pôde mudar e isso acabou também deixando o carro melhor ainda para essa pista. Foi o que aconteceu. E aí isso se traduziu em ritmo de corrida, em ritmo de classificação. E o Leclerc tem usado tudo isso com muita maestria, né? Então, assim, não tem errado, não tem usado muito bem a questão dos pneus. Isso é uma coisa que ele desenvolveu ao longo do tempo, de você entender os pneus e conseguir poupar. E esse é um carro também que tem essa característica de poupar, de gastar menos pneus, então ele está usando bem isso. E conhecendo bem o carro. Então, por exemplo, toda vez que ele precisou dar uma resposta, ele deu, né, nessa corrida da Austrália. Então, assim, em nenhum momento ninguém pegou o Leclerc de surpresa ou coisas nesse sentido. Mas eu concordo com você, eu acho que o Leclerc a única coisa é essa questão dessa briga com ele mesmo, né? Então a gente já viu que ele vai encarar o Verstappen sem nenhum problema, sem temer, sem nada disso, mesmo, né, em qualquer condição. Mas ele tem essa coisa dentro dele, né? Que é, por exemplo, aquilo que fez ele bater em Mônaco, por exemplo, que já fez ele bater no Azerbaijão em outra oportunidade, e cometeu outros erros, né? Quando ele começa a brigar internamente ali. Então, esse é o único senão. Mas, assim, eu acho que o Leclerc está num outro patamar nesse momento, mesmo assim. Mesmo assim, eu acho que ele está num outro patamar, porque a Ferrari também está nesse patamar, né? Então, assim, a Ferrari toma decisões corretas com relação à estratégia, o box funciona muito bem, né? Toda a operação está funcionando muito bem, então isso dá muita confiança também e muda o clima lá dentro, né? E isso pode ajudar esse Leclerc a ficar cada vez mais forte a cada prova. Foi a melhor atuação do Leclerc que você viu nas 4 vitórias todas, Gabriel? Foi o grande fim de semana da carreira dele, eu acho, porque não foi só uma corrida muito segura que ele fez, e ele tem 2 largadas ruins, né? Mas ele consegue segurar a posição, e é isso que importa no fim das contas. Principalmente a segunda, em que o Verstappen tem a chance real de ultrapassar, e o Leclerc espalha ali o suficiente para continuar na frente. Então a corrida foi muito boa, foi perfeita. Mas a classificação ainda, para mim, foi melhor, foi ainda melhor. Assim, a volta que ele achou no Q3 talvez a grande volta desse ano até agora. A grande volta rápida desse ano, que ele coloca quase 3 décimos de segundo em cima do Verstappen. Uma pole irretocável. Então, ele tem... Eu concordo plenamente com a Eve, e isso é uma coisa que os pilotos mesmo têm dito desde a pré-temporada, né? O Sainz tem falado desde a pré-temporada que ele ainda precisa se acostumar melhor com o carro. Enquanto o Leclerc já tem dito que o carro casou com ele, de cara, né? Então, eu acho que tem esse fator também. O Leclerc se acostumou muito rápido com o carro, vestiu muito bem esse carro da Ferrari e tem se comportado melhor ao saber que tem equipamento para tal. Para disputar título, para vencer corrida toda semana. E eu concordo também quando vocês dizem que o ímpeto exagerado talvez possa prejudicar um pouco o Leclerc, mas eu faço um contraponto. O Leclerc, ele soube, na Arábia Saudita, não disputar tão a fundo assim aquela posição. Ele soube porque ele sabia que ele teria condições de ser campeão mesmo sem aquela posição, né? Olhando já para o futuro. Hoje ele tem 34 pontos de vantagem. E não é pro Verstappen, tá? Não é pro Verstappen, é pro Russell. Então, no mínimo, o Leclerc ganhou 5 corridas de lambuja para não querer rachar toda a curva com o Verstappen. Isso pode fazer diferença lá na frente, até para a abordagem do Leclerc. E aí, como acha que vai terminar a temporada do piloto da Ferrari? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like.